Então tá. Começando então, a gente vai continuar o capítulo 4 do livro La Minha Economista. Tá bom. Sábado, 31 de janeiro de 2004. 6 meses se passaram desde que me encontrei com o Lama Padmasanta em Curitiba. Desta vez fui vê-lo em Viamão, no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, onde ele reside. Novamente, agendamos o horário em meio às atividades do retiro conduzido pelo Lama. Desde os anos 70, Lama Senten atua em iniciativas de proteção ambiental. Nesse capítulo, ele aborda o impacto do consumo desenfreado sobre as reservas naturais do planeta. Vitor, em minha pesquisa, para esse nosso último tópico de discussões, encontrei a seguinte constatação do jornalista Washington Novaes. Não é possível separar do econômico chamado ambiental. Não é possível separar do econômico o chamado ambiental. Como não é possível separar o social do político e do cultural, eu errei na entonação. É uma afirmação, não é uma pergunta, gente. Só isso. É uma afirmação. Se pretendemos enxergar todo o problema e tentar vislumbrar soluções, é preciso ver tudo simultaneamente nessa teia de relações. Deparei-me também com um texto do ambientalista gaúcho José Lutzenberger, criticando duramente o uso de cobaias pela indústria química, em especial a farmacêutica, que gostaria que o Lama comentasse. Lutzenberger afirmou: a vida jamais poderá ser compreendida nos termos em que pretendia Descartes, que via nos seres vivos, com exceção dos humanos, simples máquinas, relógios ou autômatos. Mas essa visão ainda está viva, muito viva. Por exemplo, nos laboratórios de toxicologia da indústria química, que submete milhões de criaturas indefesas, macacos, cachorros, gatos, ratos, porquinhos da Índia e outros. Por ela, simplesmente classificados de cobaias, as torturas e decisões para estabelecer, entre outras coisas, a dose diária admissível dos venenos que fazem seus grandes negócios. Lama. A crueldade humana é reflexo de nossa falta de compreensão de que todos os seres têm a natureza de Buda, todos os seres têm a natureza ilimitada. Lutzenberger está completamente correto em sua visão de sacralidade da vida. Além disso, o ponto de vista mecanicista da vida é outro problema, pois retira a noção de que há um mistério na vida. Tudo se transforma na operação de uma engrenagem causal. Mesmo na ciência, isso está superado. O pai do físico Niels Bohr, que era biólogo e foi grande inspirador dos estudos do filho, afirmou que o elemento fundamental da vida é o princípio vital que fica dentro dos seres e que não é possível manifestar. No budismo, o princípio de vitalidade está ligado à natureza anterior à própria criação. Ele existe antes mesmo de a mente se dividir e se manifestar como objeto e observador. No princípio universal já temos essa força vital. E é muito estranho que os seres humanos hoje olhem apenas o hardware. É surpreendente que não sejam mais capazes de ver a vitalidade operando no corpo como o aspecto mais importante da vida. Ao contrário, passaram a olhar o corpo como o aspecto mais importante. Vitor, em um artigo de 96, José Lutzenberger
desenvolveu a ideia de Gaia. A ecosfera não é um simples sistema homeopático, automático, químico e mecânico. O planeta Terra é um sistema vivo, um organismo vivo com identidade própria, o único de sua espécie que conhecemos. Gaia é o nome que os antigos gregos, em sua cosmovisão, bem mais holística que a nossa, davam à deusa Terra. É claro que a Terra não é um ser vivo como uma planta ou um animal individual, que nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Mas é um sistema que possui vida. Em Gaia não há passageiros. Tudo e todos somos Gaia. Eu só ia comentar que, na verdade, essa ideia não é propriamente do Lutzenberger, que é uma teoria anterior da década de 70 do James Lovelock, que é um biólogo em inglês, se não me engano, bem conhecido. E aí ele explicou como como o clima da Terra reforça cria um sistema que seria homeostático, né? Ou seja, que mantém a temperatura e todos os ciclos funcionando de uma maneira que seja sempre tendendo a um equilíbrio, né? Para continuar com as condições de uma maneira que tenha uma oscilação, mas que seja em um equilíbrio que mantenha a vida, como é que eu vou dizer, operando aqui, né? Em relação aos outros planetas não têm vida, né? Então, esse seria por isso que teria essa teoria. Mas tem alguns cientistas que não concordam, ela é bem discutida, na verdade ela não é muito aceita, né? Pelos cientistas, mas eu acho que é um pouco dessa nossa limitação de querer determinar, por exemplo, assim, né? O conceito como um todo é muito lógico, né? De você olhar a Terra como um sistema vivo. E só que daí a gente cai nos especificismos das especificidades da ciência, de o que é considerado vivo, o que não é vivo, e fica no aspecto grosseiro que envolve os termos, mas não pega o que é o sutil, que é muito mais importante, né? E aqui na frente, depois o Lama vai falar, né, que só vou avançar um pouquinho em relação àquilo que tu estava lendo, né? Que ele fala ali, né? O Lama fala, é uma visão muito interessante. É como se houvesse um substrato e nele surgisse a força vital sutil que permeia todas as coisas. Então, por que os cientistas ficam se discutindo se a teoria de Gaia, a hipótese de Gaia, considera a Terra como um sistema vivo ou não? Ah, não, porque o sistema vivo tem que cumprir tais, tais e tais. Isso não importa, né? Então, o que importa é essa definição bem mais sutil e mais ampla que convida a um cuidado e não a uma estagnação em uma identidade, né? Vivo, não vivo, morto, orgânico, inorgânico. Então, é interessante ver isso, né? E acho que e a gente sempre esquece um pouco disso, né? De que a gente é inseparável desse sistema todo. A gente, intelectualmente, isso pode fazer sentido, mas na prática mesmo, quando a gente vai caminhando na nossa vida diária, a gente quase sempre está se vendo separado da Terra, das pessoas. A gente se sente separado, né? Eu acho. Eu estava lembrando aqui no Dia dos Pais, quando eu voltei para cá, o meu sobrinho Lucas, eu tinha visto ele começou a matar uma formiguinha assim no chão, né? E aí eu falei, nossa, mas não precisava, não precisa, ela quer comer que nem você, ela respira que nem você, ela anda que nem você. Aí ele
começou a comentar, mas não tem problema, ela é pequenininha, não acontece nada, né? E, é um exemplo, assim, né? É um exemplo muito besta, mas essa separatividade, ela vai muito além, ela é muito mais anterior a qualquer raciocínio lógico, a qualquer decisão, assim, sabe? Uhum. Ela parece ser muito, ela parece ser aprendida de forma bem intuitiva mesmo, quase imperceptível, assim, tal que uma criança consegue já ter uma noção de separatividade com a biosfera, com o ser, e começa a enxergar isso como normal, assim, você matar um bichinho, né? Não sei se tu lembra dos experimentos que a gente estava falando deles no grupo de estudos da compaixão lá do livro do Tendinpa, né? Que ele comenta dos experimentos das crianças com 18 meses, eu acho. Eles começam a ver quem que eles gostam, né? Quem que eles preferem. E aí eles têm, são dois tipos de experimentos. Em um eles preferem, no primeiro experimento, tipo, eles preferem quem faz o bem e não quem faz o mal em relação a um outro ursinho, né? Porque são com ursinhos. E em um segundo experimento, eles primeiro fazem uma escolha que é relacionada a uma coisa que eles gostam. Então tem uma coisa anterior, parece, que eles, tipo assim, um brinquedo que eles gostam. E aí um ursinho gosta e o outro não gosta. Então eles escolhem, mesmo que ele tenha feito uma coisa ruim, se é aquele ursinho que ele gosta da mesma coisa que ele gosta, ele vai preferir ele e não o outro. E aí, então, começa essa diferenciação entre nós e eles começam a falar sobre isso, né? Mas é uma tendência que a gente pode ir quebrando, né? E aí é o lance de conversar com a criança e fazer esses, né? É o que ele fala no livro também, que quando ele fala que se a língua ela é ensinada, a compaixão também. Uhum. Então é como você aprender uma língua e não pratica mais. Uhum. Parar de falar, você esquece. Sim. Então é como se fosse tipo a compaixão, esse olhar com outro instinto natural, mas que socialmente é quebrado, né? Quando Sim. a criança aprende o hábito social. Meu pai e minha madrasta ensinaram que meu irmão, ele não tem nem 2 anos. Sempre que ele vê um bichinho, ele, tipo, mata. Uhum. Faz pra. Com a mão. Aí, eles ficam falando, mata o bichinho. O bicho, mata o bicho. É um absurdo, sabe? Uhum. Fazer, eu acho, no sentido de eu, nesse momento, falar pra ele, não mata. Entendeu? A gente não tem nem às vezes como separar se essa tendência é uma tendência que é natural ou é uma tendência que é adquirida pelo entorno, né? Exatamente. Agora, e aí isso dá um grande espaço pra ele. Ele já separa, né? Ele já acha que o bicho é menor que ele. Que o bicho é de menor importância. Uhum. Já foi. Ele não tem nem 2 anos. Não Exatamente. tem a vida. Não tem, sei lá, dignidade, sei lá. Não tem direito a qualquer coisa que seja. E eu acho que isso abriu um caminho que é difícil se desfazer, sabe? E é uma prova, né, do que foi falado aqui, de que a visão de Descartes ainda está muito viva, né? Todos os seres vivos, com exceção dos humanos, são simples máquinas, relógios ou autômatos. Sempre com visão um resultado, assim. Uhum. Sim. Hoje, grande parte das pessoas eu estou procurando aqui alguma coisa para melhorar minha vida, assim, um emprego, alguma coisa assim.
E tem animais aí sofrendo pra caramba, bem mais do que a gente, né? Eu até comentei lá na semana passada, agora na terça, né, no grupo de estudos, que eu fico com isso na cabeça muito, assim, né, tá, mas ok, o sofrimento não vai acabar, né, mesmo que a gente, e isso é uma coisa que tá me trazendo um alívio em certo nível, no sentido de relaxar enquanto caminha, sabe, fazer as coisas, mas relaxar, não ficar tensa querendo um resultado. Porque quando a gente fica tenso, observando, né, viver com a expectativa de um resultado onde tudo vai ficar tranquilo, é porque, na verdade, a gente não consegue lidar com o sofrimento, né? E aí, isso não vai ajudar a solucionar igual. Primeiro que não tem solução, né? Porque o sofrimento vai sempre continuar. E aí, então, ver que a questão não é o resultado em si, mas e sim sempre ter em mente que as ações são para trazer benefícios, né? E não para acabar com o sofrimento, porque o sofrimento sempre vai estar presente. E isso é uma coisa que é muito difícil a gente lidar, né? E aceitar e relaxar em relação a isso. Porque a gente tem a mente que quer resolver, né? Quer resolver as coisas. E aí só consegue relaxar diante da ausência de sofrimento, mas nunca vai ficar ausente, né? Então, por isso que é legal girar um pouco isso, né, internamente, para conseguir relaxar diante disso e ter uma abertura maior, às vezes, de encontrar formas de lidar com esse sofrimento, né? Vou continuar aqui. Tá. O Lama comentando sobre Gaia. É uma visão muito interessante. É como se houvesse um substrato e nele surgisse a força vital sutil que permeia todas as coisas. O sistema é composto de muitos diferentes subsistemas entrelaçados, inseparáveis uns dos outros. Como se houvesse um ser, como se o planeta não fosse propriamente um substrato, mas um ser vivo em constante modificação, com intencionalidade própria, com capacidade de transformação e adaptação. Aquele comentou de substrato, né? O substrato que ele fala aqui é como se fosse assim. Eu vejo a minha mãe no celular. Aquilo é uma aparência. E o substrato é a pessoa mesmo, não seria isso? Que ele diferencia, né? Substrato e aparência. Aí a aparência seria as várias aparências que eu olho para um celular, vejo uma imagem, vejo mãe ali. Olho para uma foto, vejo mãe. Eu olho para ela, aparência física, vejo mãe. O substrato seria A forma, como você diz? a forma é a aparência dela, né? A forma é a aparência. Ah, tá. O substrato é o que tá por trás da aparência. Então, por exemplo, a carroça é uma aparência. O substrato é a roda, Sim. as partes, né? Uhum. E aí depois, se você quiser olhar a roda, aí já trocou. A roda é a aparência. Aí o substrato Sim. é Material. não sei o que, são os componentes. E aí aqui ele deu esse exemplo. Continuar. Vitor, há anos os cientistas ambientais produzem estudos mostrando que a sociedade moderna está esgotando os recursos naturais do planeta. Conforme essas projeções, se a humanidade não desenvolver métodos de produção sustentável, os recursos vão se esgotar. A começar pela comida, água e ar, além de florestas, combustíveis e minérios. Lama. As sociedades modernas
vivem como quem trafega em alta velocidade, sem saber se haverá estrada dali a 100 metros. Tornamo-nos dependentes materiais e os consumimos aceleradamente, sem saber se novas fontes serão descobertas. Devastamos a atmosfera, os mares e os rios, ignorando se esse processo poderá ser revertido mais adiante. Nossa, o filme que a gente viu ontem, né? Nossa Senhora. Qual? A gente viu um documentário de uma Nome? de uma cidade na Rússia que é usada ela é usada para fabricar, né, as armas nucleares. Eu não sei se é usada ou se foi usada. E é uma cidade fechada. A população não pode sair de lá. A população mais velha, por exemplo, acho que é Ozerk o nome da cidade. Cidade 45. Cidade 45. É o nome do documentário, Cidade 45. Sim. Tem Netflix. E as pessoas, elas não conseguem, pelo que eu entendi, as pessoas mais velhas, que eram da época da União Soviética, a certidão de nascimento delas, elas não mostra que elas não nasceram nessa cidade. É tipo uma cidade fantasma, sabe? Elas colocam... Porque o governo não queria deixar no mapa que tá ali. Uma cidade que existia. Aí elas eram registradas na cidade que que a família era originada. Que os descendentes eram originados. E aí as pessoas só casavam com pessoas lá de dentro, para ter filhos lá dentro. E aí as crianças elas não saíam. Elas não podiam sair da cidade, não podia, né? Você não pode sair. Não pode tudo entrar controlado. forasteiro. Que loucura. É uma coisa muito louca. É tipo, o cara falando no documentário, é tipo um estado dentro do estado, sabe? E aí, meio show de Truman, assim, né? Sim, exatamente. E várias pessoas morriam muito cedo. De câncer. Por causa do plutônio, né? Plutônio. E porque lá era produzido, como é que era? As armas de plutônio, as mais fortes na época da Guerra Fria, foram criadas lá. Que loucura. E aí quem fabricava achava incrível que eles estavam fabricando arma nuclear. Porque eles não tinham noção do impacto. Era visto ali, eles eram vistos, se viam como salvadores, porque eles estavam protegendo, como se fosse protegendo, assim, criando uma proteção para que não é qualquer um que pode entrar aqui, entendeu? Nós, só pessoas especializadas. Não, e aí essa cidade, ela dá condição humana para as pessoas. Então, assim, as escolas têm muita educação. As pessoas têm uma vida boa lá. As pessoas têm uma vida muito boa. Mas como que tem conhecimento? Como que tem? O que estão ensinando para essas pessoas para que elas não se deem conta de que aquilo que elas estão fazendo é maléfico para a saúde delas? Então, eles escondem qualquer tipo de registro de que possa fazer mal, sabe? Então, nossa senhora, que doideira, gente. É um negócio muito triste. Um negócio que não se fala. É muito triste. É muito bizarro. E aí, o impacto ambiental mostra. Rio, nossa, tem um rio lá que ele é super bonito. E que falam que ele é o rio da morte. De tão infectado que ele tá de plutônio. De plutônio. Se alguém vazou, eu acho. Não, eles jogavam, lembra? Eles jogavam os restos da material da produção no rio, diretamente no rio. E aí, depois descobriram que foi pro Ártico. Sim, o rio chega no mar, né? Então, não tem como, né? Tá por aí também. Né? Deixa
chama Cidade 49, né? 40. Tá na casa. E é um negócio irreversível, né? No caso, o plutônio, assim, ele fica muito tempo na atmosfera, ele fica muito tempo... Tem uma meia-vida muito grande, né? Você ouviu falar naquele caso em Minas? É muito antigo. É que eu queria lembrar o nome do componente químico. Eu falei pra você. O do Césio, que era que as crianças brincavam. Que até apareceu no Linha Direta. Sério? Aham. Não lembro. Eles fizeram tudo. Eu assisti, eu lembro que fiquei com medo. Ah, e fizeram tipo uma reprodução, assim, né? Uma reconstituição. Ai, meu Deus. Essa é a loucura, né? Que olha só, como... Claro, isso também às vezes informa as pessoas, né? Outra coisa que eu tava conversando, não sei com quem que foi. Como que a gente cria sofrimento em cima do sofrimento, né? Tipo, cria documentário, cria filme, cria reportagem, cria de situações assim que, não... Sabe? Como que a gente consegue... é coisa de guerra. Pra mim, assim, filme de guerra, né? Como que a gente consegue achar que isso é natural? Onde a gente está colocando nosso tempo e energia, né? Então, por que não é feito filmes campeões de bilheteria contando a história de alguém que, sabe, assim, e se tem, são só pessoas que são ícones, assim, né? Mandela, Madre Teresa, Dalai Lama. Por quê? Porque é só essas pessoas pontuais que conseguem fazer essas coisas grandes. Por quê? Porque não querem reforçar que isso é possível para qualquer pessoa fazer, né? Então, é uma coisa muito sutil que fica impregnada na nossa maneira de produzir, de focar, né, nas coisas quando consome ou quando quem está trabalhando e produz esse tipo de coisa, né? Que acha que é vantagem tocar esse tipo de tema para frente, né? E não outros que tragam um benefício maior, né? Quer que continue ou você continua? Pode continuar. Tá. Página 100, né? Uhum. Os estudos calculam o esgotamento das reservas dos mais diversos recursos naturais em poucos anos, mantendo uma perspectiva de crescimento exponencial a taxas fixas. E em todas as economias, a ideia é crescer mais e mais. Todos querem índices de crescimento maiores. É necessário compreender que esse aumento gera impacto ambiental. O dano não cresce na mesma proporção, mas certamente se amplia, duplicando em prazos relativamente curtos. Só para se ter uma ideia, um crescimento de 7% ao ano implica a duplicação do fator considerado em 10 anos. Um crescimento anual de 7% no consumo de petróleo, por exemplo, significa a duplicação do volume de consumo em 10 anos. Mesmo no caso de índices menores, o fato é que o consumo dos mais variados recursos dobrará em prazos relativamente curtos, enquanto nossas reservas são naturalmente limitadas. Isso indica que esse comportamento não poderá continuar e deve ser alterado, ou de forma voluntária ou por circunstâncias que venham a se impor, porque haverá esgotamento das soluções hoje utilizadas. Então, né, ou de forma voluntária ou por circunstâncias que venham a se impor. Bem ou mal, a mudança vai chegar, né? Então...
bem ou por mal. O movimento ecológico promove a mudança. Trabalha com um olhar de longo alcance para realizar transformações necessárias agora. Progressivamente surgem importantes iniciativas internacionais apontando a necessidade de um programa verdadeiro de preservação que contemple os diferentes desafios das diferentes nações. Por outro lado, existem setores que propõem uma regulação espontânea, ou seja, que o mercado sinta a necessidade de se modificar e produzir as alterações. Isso dá margem para que certos países sigam com o seu comportamento agressivo, obrigando as outras nações a pagar a conta. E mercado. O fato de que os Estados Unidos, o maior emissor de gás estufa, tenha se retirado do protocolo de Kyoto em 2001, olha lá de novo, é um exemplo desse comportamento agressivo, que transfere para as outras nações o ônus de equilibrar a camada de ozônio, a atmosfera, de manter a vegetação protegida. Os países desenvolvidos já destruíram o seu ambiente natural. É aquilo lá que a gente estava falando antes, né, da Itália, da Alemanha. Os países desenvolvidos já destruíram seu ambiente natural. Hoje olham para o Brasil, para a Amazônia, como se fôssemos um exemplo isolado de insanidade ecológica. Se isso é insanidade ecológica, não quero saber o que não é. Sim, só que o problema é que eles já fizeram isso antes. E hoje é como se tivesse passado uma borracha, como se eles não tivessem feito mal, sabe? Como se eles não tivessem degradado o ambiente deles. Mas eles já degradaram, já fizeram essa insanidade. Só que foram gerações passadas e agora eles olham para lá como se fosse aquilo tudo natural, como se fosse como se o dano não tivesse existido. E isso que é uma insanidade também. Sim. Do ponto de vista budista, nossa dificuldade em mudar vem da estrutura kármica que se torna coletiva. Mas a busca efetiva de maior qualidade de vida conduz a uma natural simplicidade, leveza e eficiência. Eu até tinha notado já essa frase antes. Achei muito boa. Nossa dificuldade de mudar vem da estrutura kármica que se torna coletiva. Então, né, quando a gente começa a ver... Eu estava vendo esses dias o vídeo do Henrique falando sobre os 12 elos, né? Sobre como a estrutura kármica nasce sem a gente nem... como é que é? O impulso vem sem a gente nem perceber os elos anteriores aos sentidos, né? Que ele comenta assim, que a gente começa a perceber alguma coisa assim de, quando eu tô apegado já na hora do tato, do sentido, do gostar ou não gostar, né? Mas a estrutura nasce como um sonho, né? Como um pensamento primeiro, né? E aí esses sonhos que são essa estrutura kármica, né, nesse caso aqui, né, estrutura kármica coletiva da maneira como a gente vive. Então, quando a gente já sonha como, né? Qual é o tipo de casa, qual é o tipo de sociedade, qual é o tipo de... Né? A gente já tá ali dentro, a gente não consegue sair dessa estrutura, né? E se a gente conseguisse enxergar uma outra maneira de... Então, eu fico pirando nisso quando eu vejo, às vezes, algumas coisas que são de casas com bioconstrução, né? E vem umas casas, assim, muito legais, feitas com um saco de barro, sabe? Assim, colocadas e depois passa uma camada. E aquilo é muito, muito mais... menos impactante do que a extração de material para fazer cimento, do ferro, de todas as estruturas que a gente usa, né? E se não é um país como, né, o Chile, Japão e, sei lá, esses outros que tem terremotos, né? E também se não é para construir prédios gigantes, né? Mas assim, e não só isso, né? Tem outras estruturas que foram construídas há 2000 anos atrás, como, né, as coisas lá de Roma e tudo, que estão até hoje em pé, né? Então, como que aquilo era feito antes e que ainda está? Então, por que não continua sendo utilizado aquele tipo de
que é, que é, como se diz, que é firme o suficiente, né, que é seguro o suficiente para fazer uma construção dessa. Mas aí a gente vê que vai pesquisar nessa área da arquitetura, vê que é toda uma questão de dinheiro envolvida, né? Como sempre. Que aquilo lá é uma coisa que é muito barata de se fazer. Então, né? Não é rentável para as pessoas. E aí se cria toda uma justificativa em cima das construções atuais, mas que na verdade não tem nada de diferente dessas outras e talvez é até pior, né? E por outro lado, né, tem a questão do uso de energias renováveis, né, de energias mais sustentáveis, né? Se você usar energia eólica, solar hoje para alimentar uma comunidade, um bairro, a justificativa é pela mesma lógica, é muito caro, né? Mas é só o que está se tornando, na verdade, isso é só uma justificativa para não ir avançando para esse lado, enquanto ainda tem combustível fóssil para queimar, né? Porque, na verdade, o custo em alguns países já diminuiu tanto que já fica um custo equivalente ao custo de energia que a gente tem hoje em dia, né? Que nem a gente deu uma observada nisso na viagem, que os carros lá, os carros na Itália, eu acho que na Europa em geral, eles gastam muito menos gasolina do que aqui. Tipo, 26 por litro. E tem um motivo, sabe? E lá é barato, sabe? Se você considerar o quanto a população ganha e tudo mais, é mais barato. E tem um motivo para isso, sabe? Porque a gente tem a Petrobras de peso. Então, a Petrobras precisa vender as coisas caro para poder lucrar. E aí a gente tá nessa. E é tudo uma questão de dinheiro, porque se fosse uma questão de meio ambiente, vem de longe, sabe? Posso continuar? Pode. Essa parte é boa. O desenvolvimento nos moldes atuais não vai nos livrar das dificuldades. Pelo contrário, o alto consumo não necessariamente produz uma melhoria real de qualidade de vida, mas com certeza produz grande fragilidade, pois se os países que estão acostumados a um alto consumo precisarem reduzi-lo, o processo de transformação será muito mais difícil. Só esse trecho, se você gerar exemplo, só esse trecho dá para você fazer muita conversa com muita gente. Estava lembrando da conversa do Jorge Corrô, da simplicidade voluntária. Isso aqui produz grande fragilidade. O que dá para gerar de exemplo com isso da vida real, assim, né? Tá melhorando a qualidade de vida ou tá produzindo uma fragilidade, sabe? Poxa, pensa em quantos confortos a gente tem hoje que a gente acha que é qualidade de vida e qual que é fragilidade. Que depois se tira e aí não sabe, né? Não consegue nem ver. Dá para você falar 2 horas. E é bem isso, né? Quando a gente, tipo assim, se a gente tá numa dessa, né? E tá pegada com aquelas coisas, quando vai precisar ir para um retiro, ou, né? Tomar banho frio e dormir no chão, aí a gente sofre horrores, né? Nossa. Ficar sem comer constantemente. Tipo, viver de forma simples não é tão simples assim, né? Por causa dos costumes que a gente já tem, né?
Mas é bem isso. Aí o Vitor continua. Na agricultura, os transgênicos são hoje o tema mais polêmico. Além da discussão sobre os possíveis efeitos desses produtos nos seres humanos e no meio ambiente, há o fato de que o uso dessa nova tecnologia aumenta a complexidade da agricultura e a dependência da agricultura, dos agricultores em relação aos fabricantes das sementes e de todos os outros produtos que são utilizados com elas. Lama. Essa é uma manifestação do sistema mental que produz complicações de forma progressiva. A produção de alimentos era originalmente a produção de alimentos que originalmente oferecia energia tornou-se consumidora de energia, dependente do petróleo. Além disso, a produção de comida tornou-se dependente de uma inteligência artificial que gera os padrões genéticos a serem cultivados e retira os agricultores a capacidade de produzir suas próprias sementes e manter a autonomia. No início da civilização, os humanos descobriram espécies vegetais, animais e vegetais que lhes eram interessantes. Preservaram-nas como uma fonte de energia e de vida, de onde tiravam inclusive força muscular para construir. No último século, a produção passou a consumir petróleo, da lavoura às indústrias, de processamento e de pontos de distribuição. Hoje, as relações são até de 10:1, ou seja, para o alimento chegar à boca do consumidor, a rede produtiva consome 10 calorias para cada caloria oferecida, o que é altamente oneroso. Os agricultores também perderam a capacidade de reter em suas mãos as espécies vegetais que cultivam. Recebem um pacote de sementes, uma vez plantadas, seus frutos não serão capazes de reproduzir a espécie. Portanto, os plantadores ficam na dependência do fabricante de sementes, que vende o seu produto sob uma licença. Com isso, a sustentação da vida atrela-se perigosamente a um processo muito frágil. Os europeus mostram grande resistência à importação de alimentos, porque sabem que esse fator é a base de uma nação. Se o país não é autossuficiente, ou quase, torna-se vulnerável a instabilidades internacionais e a organizações cujo objetivo principal não é a sustentação da vida, mas os negócios. A dependência da importação de alimentos fragiliza a sociedade. O Brasil é um país frágil, de acordo com essa lógica, né? Porque a gente exporta muito alimento. Sim, mas não é tão frágil quanto eles que não produzem, né? Porque se der algum problema, a gente tem aqui dentro. Vai parar a exportação, digamos assim, né? Então, eu não sei como é que é a qualidade dos produtos na Itália, no sentido de serem orgânicos ou não. Ou pelo menos ser minimamente geneticamente modificados, possível ou não. Mas, o gosto da fruta lá, o gosto do tomate, é tudo muito diferente. E isso é impressionante, é assustador, de verdade. É como se aqui as coisas não tivessem gosto, sabe? Mas não é porque aí, é pelo tipo de... Com certeza eles devem ter alimentos mais orgânicos. Porque isso é uma diferença... Muito, muito. É mesmo. Eu detesto tomate aqui. Eu detesto. Lá eu comia de, tipo, sair aguinha, sabe? Um negócio muito bizarro. diferente. Eu achava que não era muito diferente, não. Assim, não. Sabe? Mas cara. Aqui a gente cultiva e também quando eu trago tomate para casa, eu assim, gente do céu, como é que pode? Isso tem sabor. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente foi muito mais selecionado para um visual bonito do que um gosto bonito, né? E a gente não se liga nisso, porque não compara, né? Não tem
Então, quando tem esse contraste, que daí a pessoa começa a se ligar. Agora eu vou comer alguma comida que seja mais orgânica. Então, mas eu acho que mesmo a comida orgânica, das comidas orgânicas que eu comi aqui, e até que rola um certo esforço para comer comida orgânica, não chega aos pés. Tipo, mesmo assim, sabe? Mesmo assim, aí eu fiquei pensando se eles usam muito e deixou com gosto bom, ou se a gente usa muito. Porque o motivo tem. Entende? E é muito diferente, assim. Muito, muito, muito. Mas também tem toda aquela atmosfera que a gente cria quando tá num país diferente, comendo uma coisa. Eita, né? Se a fome tempera, imagina isso aí, né? É verdade. E aí, como é que a comida aí também tem os vegetais, tem um sabor diferente? Ou é no Brasil? Assim, que a gente às vezes tem coisas que a gente compra na feira e tem coisas que que eu trago daqui da horta, né? Que eu ajudo aqui na horta urbana, comunitária que tem aqui. Então, o tomate eu sinto muita diferença, a rúcula eu também gosto bastante. Que mais? Folhas em geral, assim, né? Mas o que eu mais sinto diferença, na verdade, para citar, é o tomate. O tomate é uma diferença enorme, assim mesmo. E as outras até não tanto, porque eu acho que também não são, como são mais, essas outras são mais folhas, não sei se elas estão assim num processo de alteração genética tão forte. Então acho que a alteração é um pouco menor. E outra coisa que eu sinto diferença, que daí aqui a gente compra a banana que vem do Equador, se não me engano. A banana eu não sinto gosto de nada, assim. E se é essa do Equador mesmo, se é o que eu imagino, né? Porque às vezes a gente vê os adesivinhos, né? A do Equador é aquela que eles estavam fazendo umas reportagens nesses últimos tempos que eles estavam até com risco de perder assim, grandes safras, porque já tem uma pobreza genética tão grande por causa das alterações que eles estavam com receio de a grande parte da produção de banana do mundo estar comprometida, porque como vem de lá, né, e aí se dá alguma doença como algum vírus, né, que acaba com as produções, pode baixar muito a produção de banana no mundo, assim, né? Porque por causa dessa aridez genética, dessa homogeneidade genética que levou a essa como é que se diz? Não quero usar essa palavra para não ficar com uma... Monocultura, né? Essa monocultura que é visualmente bonita, que é fácil de manter, porque para eles é bom, porque, né, é Fácil de administrar na claro, prática também, isso. né? Para o agricultor. E eu não gosto, não tem gosto de nada essa banana daqui. A do Brasil eu acho melhor. A de lá também era muito gostosa. A de lá, no calor, soltava água. Tipo, mesmo, literalmente, pingava, assim, ó. Aí a gente ficava, nossa, molhou a mala. Molhou de tanto... Negócio incrível, assim. É. Bom, pode ir parando por aqui, né? Tá, eu só vou terminar de ler esse parágrafozinho ali, que é o que a terminar da fala do Lama. Daí a gente continuar no Vitor. Aí ele termina, né, dizendo depois falando que a dependência da importação de alimentos fragiliza a sociedade. A China não tem como escapar da importação de alimentos. Para reduzir a fragilidade, tenta diversificar seus fornecedores. Daí seu interesse em comprar a soja brasileira, por exemplo. Tá. O que desde 2004 que estava sendo feito aqui se confirmou, né?
Qual? Ah, do Comércio início? de soja no Brasil, né, para a China. Hum. É o que mais acontece hoje. 10 anos depois, mais 10 anos depois. É. Ai. 2004. Caramba, Você tem meu. noção? Uhum. Nossa, isso é muito chocante, muito triste, muito terrível. É, mas é aquilo, 10 anos, né? E quantas outras coisas a gente vem carregando por milênios, né? Tão atual. Nossa. Ah, mas que legal que deu da gente fazer. Lançar um pouquinho. Que engraçado, né? Porque é justo o capítulo, né? Que é mais o foco da gente, do grupo. Tem a página, até a página 120. A gente terminou na 103. Tá bom. Então tá. Até. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau.